Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre informações que saíram e que estão no entorno da nossa Bolsa de Valores, algumas até vão na direção das ações que fazem parte aqui da carteira do canal, e essas informações, sempre que nós damos a correta interpretação, podem vir a nos ajudar nas nossas tomadas de decisão. Eu vou falar hoje, dia 16 de nove de 2024, agora aproximadamente 10 para as 11 da manhã. Eu vou falar então sobre ações que renderam mais do que a Selic em 10 anos e também uma informação que anda circulando há um tempo aí com relação ao grande reset, em particular o grande reset do ponto de vista da economia global, mas também afetando a nossa economia. Neste momento, agora como eu disse, aproximadamente 10 para as 11 da manhã, o Ibovespa que vai a 135.383 pontos, sobe 0,37 e está batendo ali na sua média móvel dos últimos 31 dias. Há que se acompanhar, para ver se isso aí é uma persistência de atravessar essa média e aí então a bolsa dá uma recuada, ou se ela vai tocar ali e vai continuar dentro da sua escalada de subida. Estamos observando. Nesse momento, é muito cedo ainda para dizer qualquer coisa, eu não vejo nada se oferecendo no mercado, então mais um dia que talvez vá passar de forma mais morna. Outra informação nossa das segundas-feiras é com relação ao Boletim Focus. O Boletim Focus que nos vai dando a lanterna na escuridão, naquele caminho até a gente chegar ao final, onde o final normalmente é o final do ano. Veja que ele está apontando aqui o IPCA para 4,35%, enquanto que ele estava 4,30% na semana passada. Então, o mercado, dando a sua opinião, dá uma piorada nesse indicador. E, no caso, a Selic, que há 4 semanas era de 10,5%, ela é 10,5%, mas isso era a estimativa que se tinha para o final do ano. Ela agora está em 11,25, a mesma da semana passada, sendo que agora dia 18, quarta-feira, vai ter a reunião do Copom e o mercado não é unânime em relação a isso, mas tem uma expectativa de que aumente em pelo menos 0,25 pontos percentuais. E eu vou começar aqui o assunto de hoje com essa reportagem que está no Estadão, ela é assinada por Daniel Rocha, é do dia 13 de 6 de 2024, portanto da última sexta-feira. Começa assim na sua manchete, Barça estava certo? Grupo de ações rende mais que o CDI em 10 anos. Foi contratada essa empresa com dinheiro para falar dessas 36 ações. E ela mostra uma correlação com o que nós vimos conversando agora sobre o Boletim Focus. A partir da próxima quarta-feira, dia 18, os investidores brasileiros podem se deparar com uma retomada da alta da Selic. A mudança no cenário doméstico enaltece ativos de renda fixa que ganharam destaque com o surgimento dos títulos IPCA 6, mais 6%. Então veja que é uma das formas do governo arrecadar. Aí tem 3 formas, basicamente. Uma é através dos impostos, que ele vem aumentando, e mesmo assim ele não consegue cobrir com as suas despesas, é um governo gastador. A segunda forma de arrecadar é através da inflação, porque eu já expliquei aqui, dentro do processo inflacionário, e principalmente na emissão de moeda nova, o governo é o primeiro que sabe, então ele é o primeiro que toma esse valor. E a terceira forma é através da emissão de títulos da dívida. No entanto, ainda que tenha esta visão sobre a renda fixa, aumento dos juros e mais o aumento dos valores, que são considerados para fins do título da dívida, veja que há um brilho no mercado acionário que pode ser visto no longo prazo, que é com relação à tese do seu Barça. Aqui nessa reportagem vão ser listadas 36 ações, o intervalo que se tomou foi de 10 anos, e veja que os dados que serão apresentados, eles levam em consideração a rentabilidade do papel, que não é o foco aqui do canal, essa rentabilidade dentro da Bolsa de Valores, ou seja, o quanto a ação se valoriza, e também o pagamento de dividendos, aqui em particular quando se faz compra de ações com esses dividendos, que é o chamado reinvestimento. Então, a empresa contratada, ela listou ações do Ibovespa que superam o CDI em 10 anos.
e aqui está o retorno. Esse retorno é aquilo que eu disse, tanto do ponto de vista da valorização da ação, quanto dos proventos a serem recebidos e reinvestidos. Veja que quem está em primeiro lugar aqui nos últimos 10 anos é a Prio, com uma rentabilidade aqui de 3.506%. Depois, do setor elétrico, a Equatorial, 747, sendo que em segundo lugar está a VEG. Eu não estou falando da VEG porque eu estou me referindo mais àquelas carteiras que fazem parte, melhor, aquelas ações que ou fazem parte da carteira do canal ou estão correlacionadas com elas. Mas você pode depois olhar essa lista com maiores detalhes. A Eletrobras aqui com 677%, a Isacetep com 631%, a Energisa, setor elétrico, 562%, Sabesp, setor de saneamento, 521%, a Copel, que já fez parte da carteira do canal, 482%, a Taesa, 417%. Tem muita gente que critica a Taesa, que ela anda sempre de lado, mas talvez, né, aqui nesse estudo está mostrando uma realidade um pouquinho diferente. Claro que ela é uma grande pagadora de proventos. Banco do Brasil, que faz parte da carteira do canal, quando está em azul é porque faz parte aqui da carteira do canal. Banco do Brasil, 310%, Banco Santander também, 289%, Banco Itaú, 278%, a Engie, eu não gosto muito da Engie, 223%, Klabin, que o seu Barsi gosta, 209%, CPFL Energia, 197%. Indo aqui para os finalmente, nós temos também a CEMIG, com 165%. Você observa que aqui embaixo, o CDI, nesses últimos 10 anos, rendeu 143%, e se nós formos olhar aqui para essa reportagem, vai trazer aqui vários aspectos. Tá? Um deles é que, por exemplo, houve épocas no CDI, se a gente bota 10 anos, nós estamos em 2024, nós vamos a 2014, que ele já teve nos 2 dígitos, como está hoje. Então, ainda assim, algumas ações, dentro do seu devido contexto, superaram o CDI. E por que que Ibovespa não supera, né? Que daqui nós estamos falando do índice, né? O Ibov, o principal índice do Ibovespa, que teve um desempenho de só 141%, ou seja, está 2 pontos percentuais abaixo do CDI. É porque, na realidade, a gente não compra o índice. Você até pode comprar algo um ETF que simula o índice. Porque quando se é aprendiz, assim, a gente vê se o índice se dá para comprar, o que vem de proventos é reinvestido, e ainda assim o Ibovespa, o índice normalmente é melhor que o Ibovespa, tá? Porque tem esses reinvestimentos. Mas o que acontece é que no conjunto das empresas, veja que 36% das listadas, ou seja, que compõem o Ibovespa, são empresas ligadas a commodities, que possuem retornos voláteis por estarem suscetíveis aos ciclos econômicos. São aquelas empresas cíclicas que muitas vezes nos perguntam aqui no canal e a gente acaba informando exatamente isso, né? Quem está entrando nesse ramo de comprar empresas que são vinculadas a commodities que tem essa ciclicidade. Também o Brasil, ele é complicado, né? Porque aqui fala da instabilidade política, mas eu acho que não quiseram avançar. Eu acredito que a instabilidade jurídica consegue ser pior do que a instabilidade política. E mais aqui embaixo, aqui tem um comentário, né, que não há unanimidade, mas no geral o mercado está esperando esse ajuste de 0,5 ponto base da Selic, que foi o que eu falei agora há pouco, né, aumentar 0,25%. E aqui, um questionamento, né, se o seu Barsi estava certo em afirmar que a renda fixa é de fato uma perda fixa. Aqui tem toda uma abordagem, mas no geral, quem está sendo entrevistado concorda com o ponto de vista do seu Barsi. A emissão de títulos públicos com prêmios atrativos acaba por ofuscar oportunidades na Bolsa, isso porque ele está considerando, né, o longo prazo. Isso gera uma dívida para o governo que deve ser paga no curto, médio e longo prazo. Ou seja, é o governo crescendo com base na dívida, mas eu acho que o que ele tem de mais relevante aqui no que está sendo dito é que quando se tem essas ofertas nesses percentuais que estão acima dos 2 dígitos, isso acaba gerando uma visão de curto prazo do investidor para esses investimentos de renda fixa e, consequentemente, as pessoas perdem a referência de olhar para as empresas da Bolsa, que depois, no longo prazo, elas podem não...
nem o crescimento delas e nem o percentual de dividendos bate nos 2 dígitos, mas quando você olha no tempo e começa a juntar o quanto elas valorizam e mais o que elas pagam de proventos, elas superam com folga o CDI, conforme a gente viu agora há pouco. Uma questão que no dia de ontem, nas perguntas e respostas, eu acredito, acabei me passando e não respondi, é o seguinte: qual a sua opinião sobre o gestor do Fundo Verde que zerou as ações que ele tinha no Brasil? Eu acredito que se estava se referindo a reportagens como essa, que está no Infomoney, assinada aqui no caso por Monique Lima. Ela é do dia 9 de setembro, ela é do início da semana passada. A Verde zera a posição em ações no Brasil e fala em fundamentos preocupantes para a Bolsa. E aí, o que se está falando aqui é com relação ao dono do fundo, né, Luiz Stuhlberg. E aqui ele vai fazer algumas considerações na reportagem, né, que eu quero dizer que o Ibovespa subiu para 6,5%, foi com entrada de estrangeiros e otimismo com o corte de juros dos Estados Unidos. Só que nada disso supera os fundamentos preocupantes do Brasil e o ciclo de alta de juros pelo Banco Central, que está prestes a ser iniciado. Então, praticamente todo mundo está concordando com o aumento dos juros agora na quarta-feira. Então, esse é um ponto de vista. Segundo a Verde é a empresa, né? Na verdade são essas pessoas que estão vinculadas ao fundo. O fundo está atualmente zerado em posição de bolsa no Brasil, mas está mantendo sua posição global. Localmente, a gestão está apostando na alta da inflação implícita e no aumento dos juros e se posicionou para que esses dois movimentos, a inflação de curto prazo, se montou para os dois movimentos, a inflação de curto prazo e os juros na parte mais longa da curva, que ele quer dizer que lá no final do ano os juros ainda vai estar maior do que ele está nesse momento. E é curioso que tem um comentário aqui, que é um entendimento que nós voltamos à era da política pública feita fora do orçamento. Isso está realmente acontecendo, né? Inclusive, tem muita crítica agora, está saindo, exatamente porque o governo ele está fazendo cortes muito suaves dentro daquela parte que leva benefício às pessoas, que na verdade são considerados os programas sociais, mas são muito pequenos. O conjunto dos gastos continua muito elevado e é crescente, e o governo não tem preocupação nenhuma em reduzir esses gastos. Então, quando eles olham para o mercado, principalmente o mercado acionário, eles olham com certa relutância. Ainda que eu não tenha marcado, mas esses gestores eles estão apontando, né, problemas nos sem número de fundos e outras tecnologias parafiscais que o governo tem criado para criar benefícios públicos, que são esses que eu falei, né, dos benefícios sociais, Vale Gás e Pé de Meia, ou seja, é um conjunto de medidas que só vão aumentando os custos do governo. Então essa aí é a preocupação. E aí nós chegamos nesta reportagem que está na Live Coins. Ela é assinada pela própria empresa, de comunicação, né, ou pela sua redação. Ela é do dia 14, então ela é deste último sábado. E quem fala aqui é o gestor um bilionário, né, um gestor de fundos, aqui particularmente falando de criptomoedas. Então ele faz uma leitura que o que está por vir é pior do que uma recessão, e ele fala aqui em proteger seu dinheiro antes do grande reset. Por isso que eu falei em grande reset lá no início do vídeo. E aqui ele faz uma abordagem, né? Ele acredita que não é só o Brasil que está tomando essas medidas meio estranhas, ele acredita que isso aí vem acontecendo de forma global, essa despreocupação com o fiscal e também os gastos dentro desses contextos que tem apoio a justamente essas medidas de cunho social. Eu não vou passar toda essa reportagem, tem alguns aspectos que me chamam a atenção, como por exemplo aqui, ele concorda plenamente que haverá uma grande crise financeira, provavelmente tão ruim ou pior que a Grande Depressão, em algum momento próximo ao final da década. Então ele acha que até o final, nós estamos em 2024, ele está falando de 2030, tem 6 anos aí pela frente. Então aqui é onde ele mais ou menos estabelece essa questão do grande reset.
Mas outra coisa me chamou a atenção, que eu deixei marcado aqui, ó. Ele destaca, né, a tendência notável entre os investidores institucionais, ou seja, são aqueles que têm, só para a gente entender, né, que são os CNPJs, o crescente interesse no Bitcoin como uma proteção contra a instabilidade financeira. Ele está puxando a brasa para o assado dele. Então ele fala nesse grande reset, mas na verdade o fundo dele trabalha com isso, então isso aqui me deixou com uma pulga atrás da orelha. Mas eu acredito que, no geral, se tá muito, o mercado global está bastante cestroso com relação a essa condição. E aí que eu volto agora para responder a questão, né, o que eu achei da retirada do fundo. Seja o Stuberg, seja do Arthur Reis, eu não acredito muito nesses caras. Eu não consigo dar muita bola para aquilo que eles falam. Eles andam numa toada que, em média, não bate com aquilo que eu estou, no momento, tendo como feeling. Tenho a impressão que a nossa Bolsa de Valores ela vai entrar aí nessa estabilidade. Não consegui enxergar um rally muito promissor até o final do ano. Pode ser que aconteça, certo? Eu é que não estou enxergando isso. Estou enxergando o estrangeiro vir e fazer os seus aportes. Isso aí, claro, vai elevando o patamar da Bolsa. Mas tão logo surgem oportunidades, eles também já estão tirando dinheiro e ela volta para aqueles patamares lá dos... Parece que esse chove não molha. É a sensação que eu tenho. Se vai acontecer ou não, eu não sei, não posso afirmar isso. Não tenho nenhum tipo de subsídio consistente para dizer. Tenho as informações que estão disponíveis para todo mundo. E é justamente aí que me parece que vão surgir as oportunidades. E por falar em oportunidades, como eu mostrei no início, a gente olhou ali como é que estava a grade dos ativos, pelo menos aqueles que eu estou acompanhando, não tem nada ali se apresentando, se oferecendo. A Bolsa de Valores está batendo na sua linha da média móvel dos últimos 31 dias, ou seja, não está indo para lugar nenhum neste momento e nenhum ativo está se oferecendo. Nesse instante, nós continuamos com a mesma toada. Nós estamos colocando aqui na renda fixa, mas é chamada reserva de oportunidade, porque tão logo alguma ação relevante se apresente de forma relevante, ou a gente faz os aportes normais mensais, ou a gente faz um aporte mais consistente. Quem eu vi se andar nessa direção foi o Banrisul e também a Taesa. As outras estão ali também no chove e não molha. Mas também pode ser que a gente acabe se enganando e aconteça um rally, né? Porque essas coisas às vezes são imprevisíveis. Mas em princípio parece que as coisas vão andar por esse caminho. Então, dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.